Olá, estamos iniciando mais um podcast Solar Espírita, com os nossos companheiros e amigos, Rafael, Janaína, Juliana. Vamos falar um pouquinho sobre um tema tão importante dentro das casas espíritas, mas nós queremos falar especificamente lá do Solar Espírita, né, que é a conversa fraterna, que é uma coisa tão importante que acontece dentro de um centro espírita e que pode ajudar em muito as pessoas, né, e é o que a gente busca fazer lá. Então a gente queria falar um pouquinho. Então, né, chamar a atenção que o centro espírita ele não auxilia só os espíritos, não é? Ele auxilia também os espíritos encarnados, né? Então, é um local realmente de auxílio. Uma grande bandeira do espiritismo é a caridade. Então, dentro desse fundamento principal, caritativo, nós temos as conversas fraternas, como nós chamamos, que nada mais é que conversarmos com todos aqueles que vão até o centro espírita, que tem algum problema, que tem alguma história para contar, que precisa desabafar algo, e nós ficamos ali à disposição para atender. Muitas vezes você atendendo o encarnado, a pessoa, você atende também espíritos que possam, às vezes, estar obsediando essa pessoa, que possam estar influenciando negativamente essa pessoa. Então, é um conjunto de auxílio, tanto espiritual quanto da própria pessoa que está aqui reencarnada. Isso mesmo, a gente lá no Solar, né, nós temos esse atendimento, né, essas conversas que acontecem nas terças-feiras, logo depois da sessão que a gente tem de palestra e de passe, né? Muitas pessoas também nos procuram para saber como estão pessoas que já desencarnaram, né, seus pais, filhos, enfim. A gente percebe que há uma certa angústia em notícias das pessoas que já não estão mais aqui. E esse também é um momento que a gente acaba atendendo, né? Não que a gente tenha respostas prontas na hora, mas é uma prática que a gente colhe a pergunta e na semana seguinte, então, a gente coloca a resposta, né? É porque na casa espírita, né, normalmente vão dois tipos de pessoas, né? A pessoa que quer um auxílio, ela quer saber do seu parente que morreu, ou ela está com um problema físico, ou ela está com uma angústia, uma depressão, uma síndrome, ou ela está com, enfim, algum problema que ela quer ajudar, quer se espiritualizar. E também há pessoas que às vezes não tem problema nenhum, mas ela vai lá em busca de conhecimento. Ela vai entender, curiosidade, ela vai saber o que é o espiritismo. Ela não está precisando de ajuda, ela não está depressiva, mas ela quer saber do espiritismo. Então, normalmente são esses dois, é o público-alvo das casas espíritas, né? Por isso o espiritismo divulga os seus preceitos, seus conceitos através da doutrina, para que as pessoas entendam. Isso aqui nada mais é, né, esse podcast é uma divulgação, né? E Emmanuel, para Chico Xavier, disse: o melhor que podeis fazer para o espiritismo é divulgá-lo, porque é uma doutrina que liberta, uma doutrina que esclarece, né? O espírita é um livre pensador. Então, ele tem a doutrina para isso e tem a conversa fraterna, como elas falaram, para quê? Para que a pessoa possa, então, fazer o pedido e a espiritualidade dará a resposta, desabafar. E quantos casos nós recebemos lá de pessoas e conseguimos ajudar efetivamente, né? Então, eu até gostaria de falar, além dessas colocações que você fez, Rafael, nós vemos muitas pessoas que têm a mediunidade, têm um canal mediúnico um pouco aflorado, muitas vezes, e que não sabe como conduzir, não sabe como entender o que está acontecendo com ela, nem sabe que é mediunidade, muitas vezes, que ela tem. Crianças que têm mediunidade? Crianças que têm mediunidade. Então, a família, às vezes os pais vão lá nos perguntar sobre o que está acontecendo dentro de casa, não estão entendendo o que está ocorrendo, e nada mais é que uma situação mediúnica que está acontecendo. Então, ali também serve o centro espírita para explicar, esclarecer sobre a mediunidade e para que as pessoas entendam e vejam que não é nenhum problema grave, mas é algo que tem que ser bem conduzido dentro do lar. É uma coisa que, desde que nós começamos a fazer a conversa fraterna no Solar, sempre nos chama muito a atenção. Nesse momento do desabafo, como o Rafael colocou, né, da pessoa que está com um problema, às vezes não é uma conversa, né, são semanas seguidas de conversa, até essa pessoa conseguir entender o que está acontecendo com ela, buscar o aconselhamento correto. Claro que sempre à luz do espiritismo, que são os conselhos que a gente dá lá, né, não é uma sessão de psicologia, né? Não tem nada a ver com terapia, tem a ver realmente com esse desabafo, que a pessoa traz o seu problema e a gente busca uma solução, na verdade, apontar caminhos a partir do que a doutrina espírita esclarece sobre aquilo. E como é importante, né, as pessoas poderem chegar e contar os seus problemas.
E aí eu acho que nisso também é muito relevante a gente destacar que tudo que é dito ali, todas as histórias que nos são reveladas, são absolutamente sigilosas. Então, a pessoa também não pode ficar tranquila em relação a isso, porque nós não divulgamos de modo algum, né? Nem entre nós, nem de nós para alguém, né? Então, porque eu imagino que, às vezes, tu revelar um segredo teu, coisas que você... Não é fácil você confiar em alguém para você poder falar, né? E aí, eu gosto sempre de dizer isso, a conversa fraterna, ela é 100% sigilosa, né? Sim. E assim, Juliana, justamente isso, as pessoas têm uma confiança muito grande, né, na doutrina espírita, no espiritismo, e nos buscam justamente com esse intuito, né, de se confortar e também de se esclarecer, porque às vezes o que falta para aquela pessoa naquele primeiro momento é um norte, como você falou, Janaína. Né? A pessoa tem um esclarecimento, às vezes é aquilo que está faltando para ela, uma coisa tão simples. Né? É óbvio que nós nunca e jamais vamos descartar que a pessoa sempre procure a assistência médica. Com certeza. Né? Jamais. A médica humana, né? Eu estou dizendo. Então, jamais nós vamos dizer que a pessoa desista. Não, procure sempre a ajuda, seja por um psicólogo, por um psiquiatra, né? Qualquer médico. Né? Mas nós temos o papel lá de auxiliar essas pessoas, de mostrar, apontar o caminho para a pessoa. Né? E também, como você falou, né, Janaína, às vezes, orientando que é o encarnado, acaba orientando o desencarnado. Porque nós também temos, né, essa questão também, às vezes, de influenciações espirituais. Só dizendo que ela é uma doutrina consoladora, né? Exatamente. Orientando sempre na questão espiritual, unicamente, né, Alain? Como a gente falou. Rafael, falando dessa questão do consolador, é importante lembrar que grande parte das pessoas que procuram o centro espírita é quando muitas vezes perdeu alguém, um ente querido. Né? Perdeu um filho, perdeu um irmão, perdeu um pai, muitas vezes num acidente trágico, uma perda assim repentina, brusca. E o espiritismo, ele explica a vida após a morte. O espiritismo, ele explica que a vida continua. O espiritismo explica que esse ser que você perdeu, você vai poder reencontrar, você vai poder estar com ele novamente. Então, esse consolo é importante, né? E ele explica com muita propriedade. Não explica de qualquer forma. Explica como que acontece a morte do corpo físico, o que acontece depois da morte, como que as pessoas podem manter um intercâmbio, muitas vezes, através da mediunidade. Enfim, ele consola verdadeiramente, né? Através de explicações. Consola, Janaína, tanto o encarnado como o desencarnado. Né? Porque nós também temos esse problema, não é? Quem partiu, quem desencarnou também sofre às vezes. Exato. Né? Não é só quem ficou. Como que nós devemos... A gente acaba sendo meio egoísta às vezes, né? Eu sofro porque eu perdi, mas e quem partiu? E o espírito, como está? E explica também a questão de você não chamar pelo espírito. Exatamente. Não ficar chamando o espírito, porque o espírito precisa agora se adaptar ao plano espiritual. Então, essa conversa fraterna explica isso. Explica que a vida continua, que aquele ser está se adaptando à vida espiritual. Quanto menos você chamar, menos você chorar, menos você dramatizar a situação, mais ele estará bem. E ele estando bem, vai ser mais fácil visitar o lar, visitar essa família que está aqui. Então, a união será muito mais fácil quando todos estiverem melhor consolados, bem conformados, equilibrados. Apenas para nós termos uma ideia da importância do que nós estamos falando aqui, eu vou citar um caso lá do Solar Espírita, obviamente sem falar nomes, né, obviamente, mas foi uma pessoa, uma senhora que perdeu o marido, jovem, né, bem jovem, num infarto do miocárdio que deu repentinamente. E ela, imagina, um jovem com uma filha pequena, ficou extremamente estressada, desesperada, né? Enfim. E ela já estava indo há algum tempo no solar, algum tempo na casa espírita, tendo uma visão da vida após a morte, do desapego, disso que tu falou de não... E ela nos relatou, olha bem o retorno que ela deu para nós, que ela disse que se não tivesse ido esse tempo que ela foi na casa espírita, no solar, ela, com certeza, segundo palavras delas, ela não teria conseguido aguentar ou não estaria passando por esse trauma pós-morte da maneira com que ela passou, né? Então, veja, através da conversa fraterna, da doutrina que se dá na casa espírita, pode-se auxiliar aquela pessoa, né? Não vai retornar, o marido dela não irá retornar, mas ela consegue ter uma visão do pós-morte, uma visão da morte
muito mais suavizada, muito mais consoladora. Foi um caso recente agora na Casa Espírita. Sim. De maneira bem prática, eu gostaria só de destacar que essa conversa ela é feita entre nós encarnados e os outros encarnados, né? Então, Sim. são nós. Claro. Porque tem pessoas que dizem, mas daí eu vou falar com o espírito. Não, você não vai falar com o espírito nenhum. Não existe processo mediúnico durante a conversa fraterna. O que existe é uma pessoa encarnada desabafando com uma outra pessoa encarnada. Bem lembrado. Eu gosto de falar isso porque pode ficar confuso, né? E aí o que acontece? Bom, vamos falar, a pessoa vem, nos relata o problema, nós tomamos nota do problema, levamos sim esse questionamento para a espiritualidade, numa sessão onde a pessoa não participa, né? A pessoa que está questionando não participa, e depois, na outra semana, ela recebe a resposta que a espiritualidade trouxe para ela. Então, eu acho bem importante isso, porque Sim. o contato com a mediunidade não é necessário para que o problema seja solucionado ou para que o aconselhamento seja feito. Sim. Sim. O problema está ali pertinho, né? Está do Isso. teu lado ali. Né? E, para nós finalizar, eu apenas gostaria de dizer que o Solar Espírita está aberto a todas as pessoas que quiserem, né? Participar lá, assistir as palestras, o Evangelho. E se precisar da conversa fraterna, nós vamos estar à disposição sempre. E também, né, para participar das atividades de caridade do Solar, que são várias, né? Enfim, nós estamos lá à disposição de todos que precisarem, né? E que quiserem, então, participar das nossas atividades. Isso. Vamos Exatamente. finalizando, agradecendo a todos. Né? Muito obrigado. E finalizamos e até a próxima. Até Até a mais. próxima.